Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula número 1 e falaremos agora sobre o gênero conto. Então, o conto ele vem lá da tipologia narrativa. Então, quem faz parte do oitavo e do nono ano, por favor, deem uma olhada lá na parte de tipologias textuais. Eu deixarei um link explicando o que são tipologias. Agora, se você é do sexto e do sétimo, isso não tem tanta importância para vocês agora, tá? E é por isso que eu não deixarei esse link. Bom, se vem da tipologia narrativa, significa que é uma história contada, pois narrar é contar. Então, se é uma história narrada, ela é contada por alguém. Esse alguém tem o nome de narrador. O narrador ele pode ser de primeira pessoa ou terceira pessoa. Se vocês, por exemplo, encontrassem uma parte assim na história, olhou e observou algo estranho acontecendo. Olhou e observou, essas duas ações recaem à terceira pessoa, a ele ou ela. E se vocês se deparassem com um trecho assim, olhei e observei algo estranho acontecendo, olhei e observei recai sobre a primeira pessoa, sobre eu. Então seria um narrador de primeira pessoa, aquele que participa da história. Tá? Basta olhar os verbos. Então tem um narrador, já estou citando algumas características, hein? Uma história curta, poucas personagens, porque tudo precisa acontecer muito rapidamente, a presença de um narrador, a presença de um espaço, de um ambiente limitado, as personagens não se deslocam por muitos lugares, o tempo também acontece, tudo que acontece ali dentro acontece em um curto intervalo de tempo. Às vezes o tempo também nem é determinado, né? Então chamamos isso de tempo indeterminado, não especifica quanto tempo durou todos os acontecimentos. Temos também a presença de um enredo que é a trama, é a sequência de acontecimentos que giram em torno de um conflito. Tudo bem? Então uma história tem um conflito, mas por que tem um conflito? Esse conflito ele aparece para quebrar a harmonia, o equilíbrio inicial da história. Então, a princípio estão todos bem, tudo está em perfeito estado de harmonia e tudo mais, e acontece alguma coisa para trazer perturbação essa situação, né? Então a harmonia é quebrada, então o protagonista, as personagens se mobilizam para resolver esse problema. Tudo bem, pessoal? Então, quando isso acontece, o nível da história também o nível de tensão da história vai se elevando e acaba resultando no clímax, que é a parte mais tensa da história. E depois o nível de tensão vai caindo até chegar a um estado de harmonia novamente. Isso para as histórias que terminam bem, que têm um final feliz. Mas sabemos que nem todas as histórias terminam bem. Então vocês perceberam aí todos esses elementos que fazem parte do gênero conto, tá? Lembrando que esse conto ele é dividido em 3 partes, então tem o início, o meio e fim. O início é a introdução é a apresentação das personagens, características físicas e psicológicas dessas personagens, a caracterização do ambiente. Tudo isso é muito simbólico, muito significativo, nada passa despercebido, tudo tem sentido dentro do conto por causa que ele é um texto curto, então tudo tem que ser muito, muito encaixado ali dentro. A parte de desenvolvimento, que as personagens começam a se mobilizar para resolver o conflito, tá? E por último o desfecho, né? Que é o restabelecimento da harmonia inicial da história. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, essas são as principais características. Pretendo não me estender aqui, fazer um vídeo muito, muito cansativo, né? Para vocês também não perderem o foco.
tá? A aula 2 será sobre as características do conto de terror. Então nos veremos lá na aula 2. Até mais, pessoal!